Já percebeu como pensar demais é quase como lutar contra inimigos invisíveis? Quanto mais a mente corre em círculos, mais você se sente cansado, sem ter dado um passo para frente. A sociedade adora vender a ideia de que analisar tudo é sinal de inteligência, mas a verdade é dura. Quem pensa demais, age de menos. E é exatamente aí que entra a genialidade de Miyamoto Musashi, o maior samurai da história do Japão, que venceu mais de 60 duelos de vida ou morte sem nunca ter perdido. A polêmica está aqui. Enquanto você acredita que precisa de paz para agir, Musashi provava que a paz vinha depois da ação. Parece contra-intuitivo, mas ele não buscava o momento perfeito. Ele criava. E a recompensa era imediata. Clareza, foco e energia para avançar. Essa mentalidade, usada em campos de batalha reais, hoje pode ser a chave para vencer a guerra dentro da sua própria mente. Agora, imagine aprender a aplicar na sua rotina os mesmos princípios que transformaram um jovem sem nome em uma lenda imortal. O que aconteceria se você parasse de tentar controlar cada detalhe e começasse a agir com a disciplina de um samurai? É isso que você vai descobrir agora. Muita gente acredita que os maiores obstáculos estão do lado de fora. O chefe difícil, a crise financeira, a falta de oportunidades. Mas como Musashi já dizia em suas batalhas, o verdadeiro inimigo mora dentro da mente. É aquele turbilhão de pensamentos que nos faz duvidar de nós mesmos, nos prende em inseguranças antigas e nos convence de que não somos capazes. Curiosamente, é essa guerra silenciosa que mais paralisa. E o curioso é que quando você aprende a nomear esse inimigo, ele começa a perder a força. Repare como funciona. Alguém tem medo de falar em público, mas quando investiga a fundo, descobre que não é medo da plateia, e sim da rejeição que sentiu lá atrás. Talvez na infância. Outro, que nunca consegue dar o primeiro passo em um projeto, não é preguiçoso, apenas carrega a insegurança de falhar. Quando Musashi encarava o campo de batalha, ele não deixava o medo comandar. Observava, entendia e transformava em energia de ação. Da mesma forma, quem reconhece suas sombras começa a ter clareza. Um exercício prático pode ajudar. Pegue um caderno e anote aquilo que mais pesa em sua mente. Medos, dúvidas, preocupações. Depois, faça a pergunta: isso é real ou é um fantasma que minha mente criou? Muitas vezes, 70% do que nos consome não existe fora da cabeça. É como lutar contra inimigos invisíveis. Gasta energia, mas não chega a lugar nenhum. Trazer essas sombras para o papel já enfraquece o poder delas, como luz que revela o que antes era assustador no escuro. Encarar o inimigo interno não significa derrotá-lo de vez, mas aprender a andar ao lado dele sem ser dominado. Musashi sabia que o medo sempre estaria presente, mas não deixava que ele comandasse sua espada. Da mesma forma, o excesso de pensamentos não desaparece, mas pode ser domado quando você decide enfrentá-lo de frente. E uma vez que isso acontece, surge naturalmente a pergunta: será que existe apenas uma forma certa de avançar no caminho? Musashi afirmava: há mais de um caminho para o topo da montanha. Essa frase é quase um antídoto contra o excesso de pensamentos. Por quê? Porque muita gente fica paralisada tentando descobrir o caminho perfeito, a estratégia ideal, o momento exato. E nesse processo, a vida passa. A realidade é simples. Não existe um único caminho certo. Existem vários que podem levar ao mesmo destino. O problema é que, ao procurar o melhor de todos, a pessoa não sai do lugar. Imagine alguém que sonha em abrir um negócio. Ele passa anos pesquisando o setor perfeito, o sócio ideal, o investimento sem risco. Enquanto isso, outro, com menos recursos e mais coragem, começa pequeno, erra, aprende e cresce. O segundo talvez nunca tenha encontrado o caminho perfeito,
mas conquistou resultados porque não ficou esperando. Musashi entendia que a ação imperfeita vale mais que a paralisia perfeita. E é nessa diferença que está o segredo para sair do ciclo de pensar demais. Um exemplo prático. Se a pessoa quer começar a cuidar da saúde, não precisa achar a dieta mais completa, o treino mais moderno ou a academia mais equipada. Basta dar uma caminhada diária de 20 minutos e ajustar pequenas escolhas na alimentação. Esse caminho imperfeito já gera resultados. É como subir uma montanha por uma trilha menos famosa, mas que, ainda assim, leva ao topo. O importante não é qual rota se escolhe, mas a decisão de avançar. E ao aceitar que não há apenas uma forma de chegar, algo curioso acontece. A mente fica mais leve. O peso da cobrança some e o espaço para a criatividade surge. Cada passo dado abre novas possibilidades, novos cenários, novas visões. Mas, claro, quando se fala em avançar, surge uma outra questão inevitável. O que fazer com tudo aquilo que só atrapalha a jornada e consome energia à toa? Musashi era direto. Não faça nada que não seja útil. Simples, mas profundo. O excesso de pensamentos costuma nascer do excesso de distrações, de informações que não agregam, de comparações que só enfraquecem. A mente fica como um quarto bagunçado, cheio de coisas que não servem mais, mas ocupam espaço. E o curioso é que quanto mais coisas inúteis você guarda, mais difícil é encontrar o que realmente importa. Um exemplo claro é o uso das redes sociais. Quantas vezes a pessoa abre o celular para dar uma olhadinha e, quando percebe, já perdeu horas comparando a própria vida com a dos outros? Esse hábito não só rouba tempo, mas também enche a mente de dúvidas e inseguranças. Eliminar o inútil nesse caso pode ser tão simples quanto silenciar notificações, definir horários de uso ou até excluir aplicativos que só drenam energia. O resultado é imediato: mais foco, mais clareza e mais paz mental. Outro campo onde o inútil pesa é nas relações. Manter laços que só sugam energia, insistir em conversas que não levam a lugar nenhum ou carregar ressentimentos antigos é como andar com pedras no bolso tentando correr. Musashi cortava o supérfluo sem hesitar, porque sabia que cada distração podia custar-lhe a vida no campo de batalha. Da mesma forma, cortar excessos hoje pode significar salvar sua produtividade, sua saúde e até sua alegria de viver. Quando a pessoa aprende a eliminar o que não serve, percebe algo transformador. Sobra espaço para o que realmente importa. A mente respira, o corpo relaxa e o tempo parece render mais. E é nesse ponto que surge a reflexão. Não se trata apenas de cortar distrações, mas de cultivar pequenas vitórias diárias. Afinal, de que adianta espaço livre se ele não for preenchido com progresso real? Musashi dizia: hoje é vitória sobre si mesmo de ontem. Essa frase é um lembrete poderoso de que a comparação mais justa não é com os outros, mas com a própria versão anterior. O overthinking cresce quando a pessoa se mede constantemente pelos padrões dos outros. O vizinho mais rico, o colega mais bem-sucedido, a amiga mais bonita. Mas essa régua externa só alimenta ansiedade e dúvida. A régua correta é interna. Você melhorou um pouco em relação a quem era ontem? Pequenas vitórias diárias constroem grandes mudanças. É acordar 10 minutos mais cedo para ler, é beber mais água, é dizer não para um hábito que sabota. São detalhes que parecem insignificantes, mas que, acumulados, transformam vidas. Musashi não se tornou um mestre do dia para a noite. Foi através de treino constante e superação gradual que construiu sua lenda. Cada dia era uma oportunidade de se fortalecer, não de competir com o mundo. Exemplo prático:
Alguém que decide estudar inglês por 15 minutos por dia ao longo de um ano terá avançado mais do que quem se inscreve em um curso caro e abandona na segunda semana. É o efeito acumulativo da consistência. A vitória está no ato de persistir e no prazer de perceber que se está crescendo, mesmo que em passos pequenos. É como afiar a lâmina da espada todos os dias. Parece repetitivo, mas garante prontidão no momento certo. Quando a pessoa muda essa lente, a ansiedade se dissolve. A pergunta deixa de ser, estou à frente dos outros? E passa a ser, estou melhor do que ontem? E essa mudança abre portas para outra reflexão. Se existe um ritmo próprio de crescimento, não seria também importante aprender a respeitar o tempo das coisas? Musashi afirmava, há um tempo certo para tudo. O excesso de pensamentos muitas vezes nasce da pressa. Querer resultados imediatos, respostas instantâneas, crescimento sem paciência. A pessoa planta hoje e quer colher amanhã, mas a vida não funciona assim. Até o bambu chinês passa anos crescendo embaixo da terra, invisível, para depois se erguer rapidamente. Quem não entende esse ritmo natural acaba frustrado. Na prática, respeitar o tempo é confiar no processo. É estudar sem esperar ficar gênio em uma semana. É treinar sem exigir um corpo perfeito em um mês. É investir sem achar que ficará milionário em um ano. Cada passo tem um ciclo. Musashi sabia que uma batalha não se vence no primeiro golpe. É o ritmo, a cadência e a paciência que determinam a vitória. O mesmo vale para os desafios internos da mente. Um bom exercício é dividir grandes objetivos em marcos menores. Por exemplo, ao invés de dizer quero emagrecer 20 quilos, a meta inicial pode ser perder 2 quilos neste mês. Assim, a pressa diminui, a mente descansa e a jornada fica mais prazerosa. É como atravessar um longo campo de batalha, prestando atenção em cada movimento, sem se desesperar pelo final. O progresso se torna mais sustentável. E quando a pessoa entende que cada coisa tem seu tempo, surge uma calma que dissolve o overthinking. A ansiedade dá lugar à confiança, o relógio deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Mas aí surge outro ponto essencial. De nada adianta respeitar o tempo se corpo e mente não estiverem em harmonia. Musashi aconselhava, não deixe o corpo ser arrastado pela mente, nem a mente pelo corpo. Em outras palavras, equilíbrio. Uma mente sobrecarregada gera tensão física. Um corpo descuidado enfraquece a mente. Esse desajuste é terreno fértil para o excesso de pensamentos. Por isso, cuidar de ambos é fundamental. Um guerreiro cansado não pensa bem, e uma mente confusa não comanda um corpo eficiente. Exemplo prático: alguém que passa o dia inteiro sentado sem se mover acaba criando não só dores físicas, mas também confusão mental. Um simples hábito de alongar-se, caminhar ou praticar um exercício leve pode clarear a mente mais do que horas de análise mental. Da mesma forma, dormir bem é como reiniciar o sistema operacional do cérebro. Musashi treinava o corpo tanto quanto a mente porque sabia que um dependia do outro. Por outro lado, negligenciar o corpo pode levar a uma espiral de pensamentos negativos. Já reparou como uma noite mal dormida aumenta a chance de ansiedade no dia seguinte? Ou como comer mal pode afetar o humor? Equilibrar corpo e mente não é luxo, é sobrevivência. Até as decisões mais simples ficam mais fáceis quando esse equilíbrio existe. E é justamente nesse ponto que entra outro pilar da filosofia de Musashi: o treino constante. Porque, afinal, equilíbrio não se constrói de um dia para o outro. Ele é resultado de prática contínua, repetida e disciplinada. Para Musashi, a vida inteira era treino. Não apenas o treino físico da espada, mas também o mental e o emocional. Ele acreditava que a verdadeira maestria vinha do processo, não do resultado imediato.
Essa visão combate diretamente o excesso de pensamentos, porque mantém a mente ocupada com a prática e não com a especulação. Enquanto uns perdem tempo planejando cenários perfeitos, o guerreiro está agindo, aprendendo e ajustando. Um exemplo simples: alguém que decide escrever todos os dias, mesmo que uma página, desenvolve mais clareza mental do que quem espera inspiração para começar. Outro: treinar a escuta ativa em conversas, em vez de ensaiar respostas na mente, cria relacionamentos mais fortes. O treino não precisa ser grandioso, precisa ser constante. O segredo está na disciplina de repetir até que o hábito se torne parte natural da vida. Treinar também significa aceitar erros como parte do processo. Musashi não vencia todas as batalhas sem falhar antes. Cada derrota era uma lição que refinava sua técnica. O mesmo acontece na vida moderna. Errar numa apresentação, perder um investimento ou falhar em uma meta não é fim de jogo, é parte do treino. O importante é levantar, corrigir e tentar novamente. E no fundo, esse é o maior ensinamento de Musashi. A vitória mais importante não é contra o inimigo externo, mas contra si mesmo. Quando você treina constantemente, elimina o inútil, respeita o tempo e supera-se a cada dia, o excesso de pensamentos perde a força. Mas como aplicar isso de forma prática e imediata em seu cotidiano? É aí que entra o exercício proposto. Reserve 12 minutos em silêncio. Pegue papel e caneta. Escreva seus maiores medos, inseguranças e dúvidas, sem censurar nada. Em seguida, divida essa lista em 2 colunas. De um lado, aquilo que você pode controlar, do outro, o que está fora do seu alcance. Essa simples prática traz clareza, porque mostra que boa parte do peso mental vem de batalhas que não estão sob seu comando. Quando você libera a mente daquilo que não pode controlar, sobra energia para agir sobre o que está ao seu alcance. Por exemplo, não dá para controlar se as pessoas vão gostar do seu trabalho, mas dá para controlar o esforço e a qualidade que você coloca nele. Não dá para controlar a economia mundial, mas dá para controlar seus gastos e investimentos. Esse filtro é como a espada de Musashi. Corta ilusões e deixa apenas o que importa. Esse exercício, repetido diariamente, cria uma espécie de disciplina mental. Aos poucos, a mente aprende a não se prender tanto em cenários imaginários. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte fica. O que parecia impossível, silenciar pensamentos excessivos, começa a se tornar natural. E é nesse ponto que a mensagem final de Musashi se revela. A maior vitória é vencer a si mesmo, um dia de cada vez. Quando você elimina o inútil, respeita o tempo da vida, mantém corpo e mente alinhados e treina constantemente, o excesso de pensamentos perde força. Surge então um estado de clareza e propósito que transforma completamente a forma de viver. Você já percebeu que, no fundo, o maior duelo da sua vida não é contra o mundo, mas contra você mesmo? As lições de Musashi deixam isso claro. Não importa quão forte seja o inimigo externo, se o inimigo interno estiver vencendo, nada anda. Então me diga, até quando você vai continuar alimentando pensamentos que te paralisam, em vez de treinar a mente para ser sua aliada? Pense bem. O que mudaria no seu dia a dia se você começasse hoje a eliminar o inútil, respeitar o tempo e focar em pequenas vitórias diárias? Como seria sua vida se, ao invés de carregar medos que não pode controlar, você colocasse energia apenas no que está ao seu alcance? Essa decisão pode ser o divisor de águas entre viver preso no excesso de pensamentos ou conquistar clareza e propósito. Agora, eu te provoco. Você prefere continuar pensando até se perder nas próprias dúvidas ou vai escolher agir como um samurai, um passo de cada vez? Essa é a hora de assumir o controle e vencer a si mesmo
todos os dias. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e continue nessa jornada de evolução, porque aqui você vai aprender a transformar conhecimento em prática e prática em vitória.